Dando continuidade, ainda vendo os pressupostos básicos da preservação digital, nós vamos ver agora esses pequenos módulos que eu coloquei destacando 3 pontos básicos da preservação digital, que é o profissional da preservação, o processo de preservação por meio da digitalização e a elaboração de uma política de preservação digital. Quem faz a preservação digital? No começo da apresentação eu coloquei que uma pergunta permearia a nossa fala de hoje. E agora essa pergunta entra no quem. Quem direciona o que, por que e como preservar? O profissional da informação. E a definição de profissional da informação é uma definição ampla. Vai desde bibliotecários, arquivistas, museólogos, até outros que talvez a gente não pense tão rapidamente como resposta, como jornalistas, historiadores, o pessoal da ciência que trabalha com a ciência da informação em nível de pós-graduação e vários outros. Esses são os que orientam como se proceder para se chegar a um objetivo desejado, que é a preservação de um determinado documento no contexto geral, na sua íntegra. Ou seja, esse profissional, necessariamente, a literatura tem apontado, deve ter um trabalho interdisciplinar e multidisciplinar. Algumas questões têm surgido para o profissional da informação. Ele não deve ser um profissional que trabalha de forma isolada, pelo contrário, ele deve estar buscando sempre trabalhar num conjunto agregado de serviços, políticas e especialistas de informação. A preservação digital envolve vários aspectos, como, por exemplo, o aspecto tecnológico, já que a grande questão da preservação digital envolve o maquinário, consequentemente a tecnologia. A questão da gestão, inclusive a gestão de pessoas, porque como a gente já viu até agora, o processo de preservação digital envolve toda uma questão administrativa e gerencial desse processo. E também tem um processo legal. A preservação digital está intimamente ligada a uma das questões digitais, que é o direito autoral. O direito autoral de aqui eu vou dar acesso e por quanto tempo eu vou dar acesso, que tipos de permissões eu preciso para dar esse acesso. E é toda essa questão legal que está envolvida aí. E essa pessoa, o profissional da informação, na literatura, ainda é uma figura escassa de estudos. No contexto da digitalização, que é o nosso próximo módulo agora, a gente tem que ter algumas perguntas em mente para oferecer um serviço de qualidade para o nosso usuário. Em relação à qualidade da digitalização, a gente tem que pensar, quem vai fazer essa digitalização? Quantas pessoas são necessárias para que esse processo de digitalização seja feito? Tudo isso tem que ser pensado, claro, dentro do contexto do seu centro de informação. Dependendo do tamanho, da quantidade, do volume de informação que vai ser disponibilizado, todas essas perguntas vão ter respostas diferentes. Qual a experiência que esse profissional deve ter? A gente pode trabalhar, pode trazer para o nosso centro de informação para fazer a digitalização um profissional que acabou de passar por um treinamento, ou a gente precisa de um profissional que seja mais experiente? De quanto em quanto tempo esse profissional tem que passar por um processo de capacitação e atualização profissional? Que tipo de equipamento a gente vai precisar ter? Pode ser um scanner mais simples, de mesa, ou tem que ser um equipamento bem mais elaborado e, consequentemente, mais caro? Tudo isso depende de qual o objetivo e para onde esse material digitalizado vai ser levado. Como esse material vai ser preparado para ser digitalizado? Lembrando, como a gente falou atrás, a questão da nitidez. A gente tem que ter, com certeza, um planejamento de limpar os originais antes da digitalização ser feita, porque senão podem vir pontos na própria folha, digamos, no caso
uma revista ou de um livro, que vão vir a trazer prejuízo na recuperação daquela informação, e isso também está ligado a quem vai fazer essa revisão e em que ponto essa revisão da digitalização vai ser feita. Durante o processo de digitalização ou só ao final? Eu penso que o ideal é que ele seja feito em etapas durante a digitalização. Outra questão que a gente tem que pensar na preservação digital é a elaboração de uma política. A política de preservação digital, dizem alguns autores, ela é comparável a um plano de negócios de empresa. Ela é, segundo Ronin, em 2004, disse, a parte mais importante dos currículos das escolas de negócio, a pensar nas políticas como um todo. E alguns autores levantam uma questão: é necessário que essa política seja escrita, registrada ou não? Alguns autores defendem que não há necessidade que a política seja escrita. Ela pode ser um acordo verbal dentro da instituição. Outros já defendem que não, que ela deve ser escrita justamente para ela servir como um documento para balizar tanto aquela política quanto as próximas. E para definir essas políticas, a gente tem que pensar no seguinte, e incluir na política de preservação digital. Aquele processo de preservação vai ser feito de uma forma colaborativa com outras instituições, ou ele vai ser um processo particular daquele lugar? Uma outra questão que, para quem defende a política escrita, é: quem disse? Se você tem uma política escrita e ali você tem registrados os tópicos de como a preservação vai ser feita, isso pode facilitar o processo como um todo, justamente por ele estar escrito e registrado. No caso das políticas verbais, já fica um pouco, talvez, comprometida a qualidade a longo prazo, já que com o passar do tempo a política vai sendo naturalmente alterada. E se ela não estava registrada, no final o processo pode ser bem diferente do que era no começo. Obviamente, tanto para melhor quanto para pior. E talvez, se ela não for registrada, a gente pode vir a ter profissionais pedindo ajuda porque eles acabaram se perdendo nesse processo. Para escolher as estratégias de preservação digital, é importante que se tenha uma noção boa e discussões internas a respeito das estratégias de preservação digital. Eu trouxe aqui algumas, mas não vou me deter muito nelas, algumas estratégias de preservação digital que são, por exemplo, o encapsulamento, a emulação, a migração, o espelhamento de dados. Todas elas necessitam de uma definição um pouco mais apropriada. Mas o que eu quis destacar nesse módulo, que é de introdução à preservação, é necessário conhecer as estratégias. E além de ser necessário conhecer, isso vai nos levar àquela pergunta: por que escolher determinada estratégia em detrimento de outra? E não necessariamente eu vou trabalhar com apenas uma estratégia. Quais estratégias eu vou trabalhar aliando uma à outra? E também qual o custo que eu vou ter de trabalhar com uma, com mais e com várias. Lembrando que a preservação digital é um processo caro. E um dos grandes entraves, ainda hoje, para se levar adiante projetos de preservação digital é o alto custo que ele tem. Outra questão que a gente tem que pensar em relação à preservação é claro que nós queremos sempre desenvolver um bom projeto, mas a gente tem que lembrar que o projeto de preservação, como eu acabei de dizer, é um processo caro. E eu trouxe essa gravura que está disponível na página da Biblioteca do Congresso, que é um modelo mental de preservação digital. Eu não trouxe, como vocês podem ver, ele tem vários pontos e várias explosões de um ponto só levando a vários outros. Não para mostrar que a preservação digital é um processo complexo, mas para mostrar que é um processo amplo e que, por ser um processo amplo, a gente tem que tomar alguns cuidados. Lembrando que acidentes acontecem
E tanto no mundo físico quanto no ambiente digital, o próprio manuseio, o próprio fator humano já é uma preocupação em termos de acidentes e de perdas futuras. Outra questão que deve ser levada em consideração é que orçamento eu tenho para levar adiante um projeto de preservação, para justamente eu poder fazer o meu modelo mental de uma forma coerente com o orçamento que eu tenho, de modo que ele venha a ser sustentável no sentido de se manter ao longo dos anos.